Você já ficou confuso na hora de ler o rótulo de algum alimento? Eu tenho 99,9% de certeza que a resposta é sim. E é por isso que a Anvisa aprovou uma nova rotulagem de alimentos e é sobre ela que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica até o final que eu vou falar a minha opinião sobre isso. Seja bem-vindo mais uma vez à minha cozinha aqui nesse nosso espaço. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bárbara e essa é a Cozinha Bárbara, um canal dedicado a você que tem intolerância à lactose e tem interesse em saber mais sobre como ler rótulos, como ter uma vida mais saudável, como melhorar a sua alimentação. Se você se identificou aqui com o perfil da nossa comunidade, não esquece de se inscrever para ficar sabendo aí sempre que sair um vídeo novo, alguma novidade aqui no nosso canal e fazer parte aqui da nossa Cozinha Bárbara, tá certo? Bora lá então! Talvez você já tenha até visto aí nos jornais, nas notícias, talvez não, mas foi aprovada na semana passada uma nova rotulagem de alimentos. Ela é fruto de uma longa discussão de pesquisadores, da indústria, também do governo, uma discussão um pouco política também sobre como seria essa nova rotulagem de alimentos para trazer informações mais consistentes para que as pessoas façam melhores escolhas na hora de escolher o que elas vão comer, que vão trazer do supermercado e vão levar para suas casas. A grande questão, claro, é que nesse rolo todo, cada um defende os seus interesses. A indústria defende os interesses dela, os pesquisadores defendem aquilo que eles acham que é melhor para a população, daí um puxa de um lado, um puxa do outro, tem a briga política também. Enfim, chegaram a uma conclusão e aprovaram uma nova rotulagem de alimentos que eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Eu até dei uma entrevista sobre isso na TV local aqui de Santa Catarina. Se você não viu, é porque você não me segue lá no meu Instagram, cozinha.barbara, lá eu contei para vocês. Apareceu aqui a nossa cozinha, bem bonita. Dei minha opinião sobre como isso impacta os intolerantes à lactose e tive meus 5 segundos de fama, foi super legal. Mas nem era isso que eu queria falar com vocês, realmente eu quero explicar como que isso vai impactar a nossa vida. A primeira, e eu acredito que a maior mudança, é na parte frontal do alimento, ou seja, na frente ali, onde a gente vê as informações da marca, o que é o produto, a gente vai ter uma lupa, onde vai dizer se o alimento tem muito açúcar, gordura saturada e sódio. Isso é super importante para a gente compreender que aquele alimento ali é saudável ou não logo de cara, na hora de olhar para o alimento. Já nas tabelas ali na parte de trás do alimento, onde a gente vê calorias, gorduras, onde a gente vê a lista de ingredientes, vai ter que ter uma leitura mais clara, uma cor que deixe mais claro. Sempre vai ter que ser branco com as letras pretas, para sempre ser super legível. Às vezes, dependendo da cor da embalagem, fica bem difícil de ler mesmo. Outra mudança, isso não pode estar escondido no alimento. Sabe quando a gente tem que desdobrar ou fica ali num corte da embalagem que aquilo ali fica meio desconfigurado? Não vai poder ser assim. A gente tem que ter claro, sem ter que desdobrar, sem ter que manipular muito ali o alimento pra gente conseguir ler. Tem que ser numa parte bem privilegiada do rótulo mesmo. Bárbara, e agora a pergunta que não quer calar. Para nós, os intolerantes, o que muda na prática? Para nós, na verdade, não muda muita coisa. Muda que a gente vai ter acesso a sódio, açúcar, a gente vai entender se aquele alimento é saudável ou não. Mas a parte que fala especificamente sobre leite, sobre lactose, ela já tem uma legislação que é de 2017, que eu explico bem direitinho para vocês aqui nesse vídeo, como que funciona o pode conter leite, o zero lactose. É uma legislação bem detalhada e, inclusive, eu considero que agora a indústria já está se adaptando super bem e essas informações estão bem claras. Eu não sei se vocês já viram, até no leite está escrito contém leite. A indústria que conseguiu se adaptar, ela realmente tem uma informação bem precisa sobre isso e vocês podem confiar porque isso é fiscalizado. Mas afinal, e agora? O que eu, Bárbara, acho sobre isso? Vou contar para vocês. Eu acredito que é super legal a nossa legislação de alimentos
está evoluindo no sentido de trazer mais informações para o consumidor, para ele fazer escolhas mais conscientes. Conscientes que eu digo é que a gente compra um salgadinho, a gente sabe que não é saudável, mas às vezes tem alguns alimentos que confundem. Então, se você comprar aquilo, é consciente de que aquilo tem muito sódio ou tem muito açúcar, certo? Mas por outro lado, a gente que entende um pouquinho mais dos bastidores, a gente sabe que esse modelo, essa formatação, ela não é a ideal, não era o que os pesquisadores que estavam mais do nosso lado, digamos assim, queriam. Eles queriam que fosse algo um pouco mais claro ainda, como é feito em alguns países, e com pontos de corte que fossem mais rígidos. Por exemplo, como que a gente sabe que uma coisa tem muito açúcar? Que parâmetro é esse? Quem fez esse parâmetro, entende? Então, muito e pouco é algo um pouco relativo e que alguns pesquisadores, alguns nutricionistas gostariam que fosse um pouco mais rígido, mas também tem o lado da indústria e tem o lado político, a gente entende que nem sempre é o ideal. Outro grande problema, quando se tira o açúcar, quando tem esse alerta muito açúcar que assusta as pessoas, existe uma movimentação da indústria para mudar a formulação desse alimento. O que seria o ideal? Que ela tirasse realmente o açúcar, aquele alimento ficasse menos doce. Mas pode ser que esse alimento venda menos, porque as pessoas elas têm o estímulo do sabor doce muito aguçado. Então o que eles vão fazer? Vão botar adoçantes. Bárbara, e daí? Adoçante não é mais saudável? Nem sempre. O açúcar, como eu sempre falo para vocês aqui, é algo natural. A gente não tem que consumir em grandes quantidades, mas é algo que veio da natureza. E os adoçantes, muitos deles são artificiais, e mesmo os naturais, em grandes quantidades, já existem pesquisas que mostram que eles alteram a microbiota das pessoas, ou seja, ali as bactérias boas e ruins que tem no intestino, eles afetam esse equilíbrio e pode não ser muito legal. Então a gente vai ter mais alimentos com adoçantes no mercado quando vier esse alerta do açúcar. Isso pode ser um problema. Outra coisa que eu fico me questionando é aquilo que eu falei para vocês sobre a questão do salgadinho, de um miojo, de alguma coisa assim. Ter um alerta ali na frente vai fazer com que as pessoas deixem de comer aquilo? Às vezes não. Os alimentos que são clássicos, assim, de não serem saudáveis, as pessoas sabem que eles não são saudáveis, então às vezes não é esse alerta que vai fazer com que elas mudem a alimentação, é realmente uma mudança de hábitos e uma mudança de mentalidade um pouquinho mais profunda, mas vai ser legal para os falsos saudáveis, como eu já comentei para vocês, de a indústria mudar essa formulação para que as pessoas elas queiram consumir aquele alimento que não tenha aqueles alertas ali da lupa. E o outro grande problema é que a indústria ganhou um prazo bem generoso para se adequar a essa nova lei. Eles vão ter 2 anos para fazer essas mudanças, então a gente até deve começar a ver aí nos próximos meses para aquelas indústrias que são mais agilizadas, mas o prazo total é 2 anos para todo mundo se adequar. Por quê? Porque tem indústrias que imprimem muitos rótulos, eles ainda vão ter que compreender como que eles vão fazer isso, ainda tem estudos de mudança de formulação de produtos, quem quiser mudar a formulação dos produtos, então eles vão começar a se mexer a partir dos próximos meses, mas lei mesmo só daqui 2 anos. E aí, entenderam? Ficou claro para vocês qual é essa mudança que vai acontecer? Eu espero que sim. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários para mim. Deixa o seu like se você ainda não deixou e volta no próximo vídeo porque eu vou ficar te esperando.